Ler ficção te torna uma pessoa melhor? A resposta honesta é talvez. Mas o que a ciência encontrou quando tentou medir isso é muito mais interessante do que qualquer resposta direta. Essa sensação tem nome e tem pesquisa. Olá, meu nome é Isabela Perini, eu sou psicóloga e faço parte da Pessoa Editora, a nova casa da literatura. E essa é a conversa que eu quero ter com você hoje. Em 2013, dois pesquisadores, David Kidd e Emanuele Castano, publicaram um estudo na revista Science, que é uma das revistas mais respeitadas de ciência no mundo. E o que eles queriam medir era algo chamado teoria da mente. O que é a teoria da mente? A teoria da mente é basicamente a capacidade de entender que as pessoas têm sentimentos, intenções, pensamentos e motivações diferentes das tuas. Algo bem óbvio, né? Mas não é. E é uma habilidade que varia e que pode ser desenvolvida. E que também vai influenciar como você se relaciona com o mundo. Teoria da mente é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E o que eles encontraram nesse estudo é que ler ficção melhora essa habilidade. Mas não é qualquer ficção, é ficção literária. E essa distinção é o coração do vídeo, tá? Mas calma que eu já chego lá. Pensa comigo, quando você lê um romance, mas um romance de verdade, você não apenas observa aquele personagem, você entra na cabeça dele. Você observa a hesitação, o medo que ele sente antes de uma conversa difícil, as contradições entre o que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz. Você entra no personagem. Os pesquisadores chamam isso de uma simulação real. Você vai entrar de fato naquela experiência como se você estivesse passando por aquilo. Você não está apenas lendo. E eu tenho certeza que você já passou por isso. Já aconteceu de você ler uma história e depois que terminar, sentir saudade daquele personagem? Como se uma pessoa na sua vida estivesse faltando. E é isso que a ficção faz com a gente. Por algumas horas, a gente sente que aquilo foi uma parte nossa também. E eu acho isso curioso, porque alguns dos personagens que mais me marcaram até hoje nos livros que eu li, não foram personagens que eu me identifiquei logo de cara, que eu admirava, que eu queria ser. Foram muito mais personagens que eu aprendi a gostar ao longo da leitura. Foram personagens que eu fui entendendo as contradições, que eu fui me aproximando do estilo deles de ver o mundo, de pensar, e que de alguma forma viraram uma parte minha também. E talvez seja justamente aí que a literatura expande a nossa capacidade de olhar para os outros. Quando eu li esse estudo, eu lembrei de cara do psicodrama, que é uma abordagem da psicologia que tem essa inversão de papéis. O que significa? Você ocupa o lugar do outro, né? Você fala como ele, você tenta sentir como ele. E isso é muito do que a psicologia prega, né? Do que a psicologia acredita, que é ampliar a nossa capacidade de sustentar a existência do outro. Então, você entende que esse outro, ele tem atitudes, tem desejos, tem contradições e que muitas vezes isso não está visível, mas que é prestando mais atenção, parando, observando, que você entende. E talvez seja por isso que a boa literatura tem um efeito tão particular em nós. Por algumas horas ali, lendo aquele livro, a gente sai do nosso corpo, a gente sai da nossa própria realidade para ver com os olhos daquele personagem. A gente entende as motivações dele. E eu acho que é aí que a literatura é tão especial, porque a gente está desenvolvendo essa capacidade. A gente está aprendendo a olhar para o outro para além das aparências. E tudo isso sem sair do sofá. Mas aqui está o ponto que mais me interessou nesse estudo. Porque não é qualquer ficção. É ficção literária, não é não ficção, não é ficção popular de entretenimento. E por que isso? Porque a ficção literária não vai simplificar as coisas para ti. Ela não vai te colocar um personagem que você vai entender e você vai amar desde a primeira página. Ela vai te apresentar contradições, vai fazer você olhar para pontos em ti que talvez você não gostaria de enxergar. E é aí que o trabalho acontece. Porque pensa se deparar com alguém que você discorda profundamente na vida real. É difícil, né? Você tem que se posicionar, tem que argumentar, tem que lidar com aquilo. Mas na ficção, não. Na ficção você sente, você espera, você fica. Você vai avançando na leitura e o sentimento vai amadurecendo em ti. Você pode deixar a contradição existir sem precisar resolvê-la. Porque a ficção que simplifica, ela só vai confirmar aquilo que você já sente. Mas a ficção literária te coloca diante daquilo que você não entende e te pede para sustentar isso. E é exatamente essa capacidade de se deparar com aquilo que você não entende e sustentar que esse estudo foi desenvolvido. E uma coisa importante, e eu vou falar isso com honestidade: ler ficção não te torna uma pessoa melhor.
Não é um diploma de superioridade, não vai fazer uma grande mudança repentina, uma terapia automática na sua vida. Vão ser mudanças sutis, mas que você vai sentindo, que vai ampliar o seu repertório, a sua capacidade de ver o mundo, de se relacionar com o próximo. A ficção literária vai te tornar um pouco mais atento à complexidade de ser gente. Vai fazer você perguntar mais antes de concluir. E em um mundo onde as pessoas tomam partido e decidem as coisas tão rápido, isso não é pouca coisa. E para finalizar, eu vou falar um poema para vocês que tem um pouquinho a ver sobre o que a gente conversou hoje. Esse poema é da Hilda Hist, de Cantares de Perda e Predileção. Vida da minha alma, recaminhei casas e paisagens, buscando-me a mim, minha tua cara. Recaminhei os escombros da tarde, folhas enegrecidas, gomos, cascas, papéis de terra e tinta sob as árvores, nichos onde nos confessamos, praças. Revi os cães, não os mesmos, outros. Digo ao destino, loucos, tristes, nós dois, meu ódio-amor, atravessando, cinzas e paredões, o percurso da vida. Busquei a luz e o amor, humana, atenta, como quem busca a boca nos confins da sede. Recaminhei as nossas construções, tijolos, paz à areia dos dias. E tudo que encontrei, te digo agora, um outro alguém sem cara, tosco, cego, o arquiteto dessas armadilhas. E essa foi minha reflexão de hoje para vocês. Somos a Pessoa Editora, a nova casa da literatura, que publica autores contemporâneos que valem a pena ser lidos. Aqui no canal a gente fala sobre vida, sobre contemporaneidade, literatura, o que está acontecendo no mundo. Se quiser acompanhar a gente, segue no canal e nos vemos na próxima.